Tem gente que pede pra ir? Tem, cara. Teve gente que já quis me pagar pra ir, pô. Quem? O Pablo Marçal. Pablo Marçal? Tem alguns limites, é claro, assim, mas esses limites, eles são eu que determino no sentido de, será que isso daqui tem alguma coisa que pode ser extraída? Em Tem algum sentido, assim, tipo de perfil que você não levaria no Flow de jeito nenhum? Um tipo de pessoa Pior que ou não. tema que você evita? Não. Pior que não. Eu acho que, sempre é caso a caso, né? Eu sempre penso, eu recebo sugestão toda hora, toda hora eu tô vendo o que tá acontecendo na internet também, os caras mandam no nosso Discord, ou a minha galera da produção sugere um monte de gente também, e acaba sendo caso a caso, mas dentro da legalidade, sabe, assim, dentro de, como é que eu vou dizer? Porra, eu não sei se eu quero conversar com um pedófilo, entendeu? Você não sabe. Eu acho que eu não quero, entendeu? Então, tem alguns limites, é claro, assim, mas esses limites, eles são eu que determino no sentido de, será que isso daqui tem alguma coisa que pode ser extraída, em algum sentido? Assim, como é que a gente melhora a nossa comunicação? Ou como eu entendo a cabeça desse cara, de certa forma? Então, eu vou mais ou menos nessa linha. Tem gente que pede pra ir? Tem, cara. Teve gente que já quis me pagar pra ir, pô. Quem? O Pablo Marçal. Pablo Marçal? Quando ele foi lá no Flow, eu falei isso pra ele, eu não tô falando isso aqui, não é segredo, porque eu falei pra ele quando ele foi lá no programa. Sim. Ele disse que não lembra, que não sei o quê. Eu não tenho como provar mais, porque chegou no e-mail, uma mensagem, uma parada assim, algumas, que eu até falei isso pra ele no programa. Começou num valor, foi aumentando, mas aí depois parou também, sabe? Sim. Mas As mensagens eram dele ou eram de emissários? Cara, chega e-mail, E uma pessoa oferecendo um dinheiro, você pode dizer quanto era esse valor? Cara, bastante dinheiro, assim, dizendo que eu não consigo provar e que eu não. E que faz isso faz um tempão. Sim. Foi 2021, 2020. Tava ali nos 200, 300 contos, chegou. 200, 300 mil reais. E aí, assim, a última posição que eu tinha era que alguém tinha mandado uma mensagem oferecendo $500 mil. 500 mil reais. 500 mil reais. Isso no auge da pandemia. Por ali. A gente tinha. Deve ter sido 21, que foi quando a gente mudou pro nosso segundo estúdio aqui em São Paulo. Você já entrevistou alguém que você detestasse? Cara, e como isso se desenrolou? Sim. Não é muito comum, não, porque eu sou o Flow, sabe? Então, é a minha vontade ali naquele programa ali que prevalece total. Então, assim, tem os caras que talvez eu não queria fazer muito, mas só um cara que eu realmente não queria fazer, que é o Pablo Marçal. Mas assim, porque... Veja, ele acabou tendo que ir lá porque ele ficou... Ainda mais de graça, né? Se tivesse pago os 500 mil. Mas, cara, então, aí a gente ia pra um outro lugar que, tipo, não consigo fazer isso. Daí eu sinto que eu estaria destruindo o que foi construído. Entendo. Né? Mas, e, cara, era só porque, assim, eu sentia... Ele tava ali numa posição de... ele era o terceiro, tinha 30% das intenções de voto aqui de São Paulo. Né? E eu achava que ele, assim, ele usou umas táticas que, de bagunçar todo o jogo, né? E antes disso, eu já tinha visto umas paradas dele na internet de, pescar peixe morto com a mão. Tipo, pescar com a mão, só que o peixe tá morto. Tentar fazer uma cadeirante se levantar. Isso, que tudo isso a gente falou durante o programa, inclusive, tá? E por isso que eu não queria, porque eu até então, assim, eu acho o Pablo Marçal meio desonesto. Inclusive, depois, quando teve o debate que a gente fez e tudo mais, o cara foi falar na TV que eu peguei dinheiro da prefeitura e tudo mais. Depois disso, olha que doideira. Eu participei do programa no teatro com o Maurício Meirelles, do Webbullying. Sim. O Webbullying consiste em ele pegar meu celular e fazer doideiras. Sim. E aí ele mandou umas mensagens lá pro Pablo Marçal. Não deu tudo certo no fim, tá bom? Sobre o Pablo Marçal no Webbullying, o Maurício mandou pra ele chamando pra gente ir correr junto um dia. E ele disse, não, eu topo, preciso me redimir contigo, porque durante a campanha eu falei umas paradas que eu não devia e tudo mais. Depois da entrevista, você achou que as suas impressões sobre o Pablo Marçal anteriores a ela estavam corretas ou não? Se você assistiu o programa sem saber disso que eu acabei de falar, o que você vai ver é um cara trocando ideia com outro cara, falando sobre São Paulo, falando sobre carreira, falando sobre esses pontos que eu achava deploráveis, sobre coisas que ele fez, e pessoas que gostam do Pablo Marçal curtiram o programa, porque eu falei das paradas, falamos de tudo e ele teve a oportunidade de falar o lado dele, sabe? E pessoas que não gostam do Pablo Marçal também gostaram do programa por uma razão semelhante. Mas é que assim, durante o programa, por exemplo, ele fala, não, eu rezei pra ela, orei pra ela levantar da cadeira de rodas. E outra, eu já orei pra ressuscitar uma pessoa. Eu fiquei, caraca, ele falou isso no programa ao vivo, não tô inventando. E ele falou, e vou fazer de novo, e vou fazer até conseguir. Então eu saí dali com uma impressão sobre ele, que assim, durante o programa eu senti isso, que é assim, cara, ou ele é mau caráter, porque
você sabe que que uma pessoa não vai levantar da cadeira de Ou é ônibus. maluco. Ou é maluco. E aí talvez descolando um pouquinho do maluco, ele acredita muito que ele é um enviado dos céus. Alguma coisa assim. E aí foi essa sensação que eu saí dali. Depois as coisas foram. Depois ele falou de mim, falou que eu peguei dinheiro da prefeitura, depois ele foi me atrapalhando. Porque assim, eu falar. Não é uma coisa dos enviados, né? Não é. Não é. Então, assim, na internet, eu até consegui dizer para as pessoas que, isso aqui não é verdade, tá vendo? Esse flow não sei o que aí que ele tá falando que pegou dinheiro, que ganhou dinheiro da prefeitura, não sei o que, é uma empresa lá de Brasília que faz outra coisa, não sou eu. Só tem o nome Flow, sabe? Uhum. Não sou eu. Na internet, essa mensagem até foi. Agora, na TV, que ele foi falar isso na TV, né? Então, me atrapalha.